Instituto Paraná aponta mais uma vez Ricardo Nunes e Guilherme Boulos empatado tecnicamente na corrida à Prefeitura de São Paulo. No levantamento, o atual prefeito do MDB surge com 32% das intenções de voto e o pré-candidato do PSOL com 30,1%. Tabata Amaral, do PSB, tem 9,6%, Marina Helena do Novo, 5,9%, Kim Kataguiri, do União Brasil, 5,7%, Altino, do PSTU, tem 1%. Brancos e nulos somam 9,6% e 6,1%, não sabem ou não responderam. Em um outro cenário, sem Kim Kataguiri, Ricardo Nunes aparece com 34,3% e Guilherme Boulos com 30,6%. Tabata Amaral tem 10,5%, Marina Helena 6,3% e Altino 1,3%. Em um eventual segundo turno, Ricardo Nunes venceria Guilherme Boulos por 46% a 39,1%. O atual prefeito também superaria Tabata Amaral por 48,4% a 30%. E Guilherme Boulos venceria a pré-candidata do PSB por 43,3% a 34,3%. Aí vamos à pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados. A pergunta é: em quem você vai votar? 70% ainda não sabem em quem vão votar. 70%. Aí Ricardo Nunes aparece com 10,7%, Guilherme Boulos com 9%, Tabata Amaral com 1,2%, Kim Kataguiri surge com 0,7% e Marina Helena 0,2%, Fábio França. É isso, essa é uma questão importante, a gente vai saber daqui a pouco se esses 70% de não sabem da espontânea podem influenciar o resultado dessa outra pesquisa em que o prefeito Ricardo Nunes aparece à frente pela primeira vez de Boulos. A gente conversa agora então com Murilo Hidalgo, diretor-presidente do Instituto Paraná Pesquisas. Murilo, obrigado pela presença mais uma vez, bom dia, para falar justamente a respeito desses números. Estou puxando pela memória e você pode me corrigir. Primeira vez que o atual prefeito aparece numericamente à frente de Guilherme Boulos na pesquisa, e um outro detalhe interessante, a projeção de um eventual segundo turno com a ampliação da vantagem de Ricardo Nunes. Exatamente. Primeiramente, bom dia, é uma honra estar aqui na Band News. O que a pesquisa mostra? No primeiro cenário, que é a espontânea, nós temos 70% não sabe, 7% nenhum. O que mostra que para o eleitor de São Paulo, a eleição ainda está longe, certo? Mas o Ricardo Nunes é a primeira vez que ele passa na frente do Guilherme Boulos na série histórica da Paraná Pesquisas. Então é um dado bom para o Ricardo e um alerta para o Boulos. Na estimulada, é a primeira vez também que em todos os cenários o Ricardo Nunes passa à frente. Nós, ao nosso ver, pela pesquisa, pela análise, dois fatores pesam a isso, certo? A queda de popularidade do presidente Lula e a alta da aprovação do próprio Ricardo Nunes, né? Eu acho que isso pesou muito, os dois lados, certo? Mas é muito cedo, a eleição está longe ainda, certo? Eu acho que tem muita coisa para acontecer. Não te diria que nem A nem B ainda é favorito para ganhar as eleições. É uma eleição muito equilibrada ainda. Uhum. Dá para perceber aqui nesse segundo cenário, sem o Kim Kataguiri, obviamente, né, todos os votos passariam para Ricardo Nunes. O que mais que você coloca, Murilo, como peça aí que pode ser mexida? Assim, hoje, nós temos que observar se o Ricardo Nunes, se a gestão Ricardo Nunes vai continuar aumentando a sua aprovação, e o Lula. Eu acho que são dois fatores, assim, eu acho que o Ricardo tem que cuidar da gestão e o Boulos tem que torcer para que o Lula volte a recuperar a popularidade. Eu acho que são os dois fatores hoje. Outra coisa que chama atenção é o desempenho da candidata do Novo. Tá? Tem muita gente falando que é uma confusão com a Marina Silva, por isso que ela está fazendo o voto, certo? Tem um pouco disso e também não tem, a nosso ver, porque num segundo turno, no cruzamento, a gente tem 60% dos eleitores dela votariam no Ricardo Nunes e 30% está votando no Boulos. O que mostra que se 30% do eleitor do Novo que estaria votando, pode ser que haja confusão do nome. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ela tem muito voto hoje que ela já começa a pegar, entre aspas, assim, dos radicais da direita. Eu acho que ela pode crescer um pouco ainda em cima desse eleitor, né? Quer dizer que a imagem dela talvez esteja mais associada a Bolsonaro do que a própria imagem do Ricardo Nunes? Ah, não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Por quê? Porque as próprias mídias sociais dela, o próprio desempenho dela
é colado nisso, né? É defendendo as teses da direita. O Ricardo hoje defende a cidade, um exemplo, fala muito mais da cidade. E ela está muito mais numa causa de direita e esquerda. Ideológica. Ideológica. E eu acho que isso pode fazer ela ter um percentual razoável nessas eleições. Mas no primeiro turno, né? Não dá para, numa perspectiva, projetar a Marina, talvez, para incomodar os outros dois candidatos. A lógica da eleição, hoje, a lógica pela realidade de hoje é Boulos-Ricardo, Ricardo Boulos, certo? A Tabata e ela são apostas. São apostas. Lógico, se for muito bem nos debates, se tiver uma campanha maravilhosa, podem crescer. Se você me fizer uma pergunta, eu não tenho dúvida que hoje está mais fácil as duas crescerem do que os dois. A gente projetar esse segundo turno, como fez o Instituto Paraná Pesquisas, com essa ampliação já fora da margem de erro da vantagem de Ricardo Nunes sobre Guilherme Boulos, repito, num eventual segundo turno entre os dois, a situação de Boulos fica um pouco mais complicada se a gente tomar por base a quantidade de votos dos outros candidatos, ou seja, de onde ele pode pegar voto. A gente tem Marina, uma candidata de direita, a gente tem Kim, um candidato de direita, a Tabata, a gente pode colocar ali numa centro-esquerda, mas nem todos os votos dela iriam para Boulos. A situação de migração de voto num eventual segundo turno está muito mais favorável a Ricardo Nunes. Hoje sim. Hoje, com certeza, essa migração está mais Ricardo Nunes. O Boulos vai ter que apostar demais na recuperação do presidente Lula, né? E as propostas de campanha também, né? O desempenho na campanha, que isso pesa. Como que ele virá na campanha, certo? Como se dará? Vai ter denúncia, não vai ter denúncia? Virá o Boulos Paz e Amor com propostas que vai encantar a cidade? Tudo isso pesa muito, certo? Tem a campanha inteira pela frente, mas pela realidade de hoje, dos próximos meses, eu te diria que ele depende demais do desempenho do presidente Lula. A rejeição dele conta muito ainda, né, Murilo, do Boulos. Com certeza. A campanha dele deveria ser focada nisso, em tentar reduzir a rejeição? Sim. Esse é um outro fator que, ao nosso ver, está pesando a favor do Ricardo Nunes. Quando o Boulos critica demais o Ricardo Nunes, ele está dizendo quem é o adversário dele. Então, quem não conhecia começou a conhecer e votar no próprio Ricardo Nunes. Essa é uma coisa também que ao nosso ver, está ajudando o Ricardo Nunes nesse momento também. Tanto é que na espontânea ele aparece à frente também pela primeira vez. Pela primeira vez ele aparece à frente do Guilherme Boulos. É interessante sacar essa estratégia, porque nós tivemos aqui entrevistas com os pré-candidatos, né? E o Guilherme Boulos, de fato, falava muito no Ricardo Nunes, né? Dá para perceber que foi uma estratégia que ele pegou, assim, para tentar demonizar. Exato. Né, só que ao contrário, como ele tem uma rejeição mais alta, ele começa a dizer para a população de São Paulo quem é o adversário dele. Então é uma coisa para a campanha dele dar uma analisada nisso, né? A ideologia política pesa menos numa eleição municipal? Eu te diria que hoje, assim, é muito claro, ele tem 30% consolidado, o Boulos. Ele tem um histórico das pesquisas 30% consolidado. A rejeição dele, eu te diria que de 35% a 38%. Certo? Então ele precisa reduzir um pouco a rejeição e propostas, né? Menos críticas e mais propostas, porque quando ele critica, ele está dizendo, ele está empurrando esses 38% a alguém, né? Bom, Murilo, algum tipo de surpresa pode pintar? Você está falando, claro que a campanha vai ditar o que vai acontecer daqui para frente, mas algum tipo de surpresa que a gente possa imaginar? Depende de denúncia mesmo. A gente viu uma série de denúncias sendo divulgadas recentemente acerca de Ricardo Nunes, né? Mas pelo jeito a coisa não pegou. Não, até agora essas denúncias não pegaram. Certo? Tem que ver o que vem pela frente. Até agora, assim, não teve assim, repercussão na opinião pública. Mas temos que ver o que vem pela frente. Mas não tenho dúvida assim, que vai ser uma campanha agressiva de ambas as partes, e principalmente o que chama a atenção, como os dois vão tratar as duas e como as duas vão tratar os dois, né? Certo? E outra coisa, como elas vão se tratar durante a campanha também. Elas vão se polarizar, não vão se polarizar, elas vão deixar para polarizar com o Guilherme e com o Ricardo, ou elas vão também entre elas debaterem? Então essa é uma outra coisa que vamos ver nos próximos capítulos. Personagens que não aparecem aqui podem eventualmente aparecer? Digo, Ricardo Salles. Será que pode pintar como candidato ou está totalmente descartado? Porque a gente está falando de pré-candidatos até então, né? Eu te diria que na realidade de hoje, muito difícil. Na realidade de hoje. Mas política é política, né? Tudo pode acontecer. E outra coisa, deixar claro assim, o Guilherme Boulos, ele anunciou a vice dele.
Ao nosso ver, pelas pesquisas, não houve ganho. Certo? O Ricardo Nunes não disse quem é o vice dele. Então, vamos ver se vai ter ganho, se vai ter perda, se vai ficar estável também. Você aposta nessa chapa? Será viria um Ricardo Nunes e Ricardo Salles? Sei lá, não. Não, eu não apostaria nisso. Nisso, não. Eu não apostaria. Hoje, a aposta se eu tivesse que apostar, eu te diria que vai ser uma decisão Tarcísio e Bolsonaro, né? Como que eles vão indicar esse vice, ou se o próprio Ricardo Nunes crescer mais nas pesquisas, ele ganha corpo e tamanho para ele indicar o vice, né? Então tudo depende também de como o Ricardo Nunes vai chegar em maio, junho, né? Tudo bem, o eleitor de São Paulo, para encerrar da minha parte, Murilo, o eleitor de São Paulo, pelo que você pode observar, está mais interessado nessa disputa direita-esquerda, nessa disputa ideológica, ou em saber realmente de proposta para a cidade? Porque isso é fundamental para os dois candidatos, né? E imagino que as duas campanhas estejam ligadas nisso também para direcionar o estilo de campanha. Eu diria que 65% da cidade hoje, não só em São Paulo, como nas grandes capitais, é muito politizado. A política vai valer muito. E tem os 35% que decidem. Esses 35%, o que vai pesar a discussão? Vai ser saúde, segurança, mobilidade urbana. Esse vai ser o grande discussão da eleição de São Paulo. São os 3 tópicos, mas esses 35% é o que vai decidir a eleição. E isso não é a politização. Isso vai ser a campanha propriamente das denúncias, o que cada um vai falar, as propostas, aquele candidato deu uma escorregada, certo? O que acontece. Então, tem uma campanha inteira pela frente. Bom, esse é Murilo Hidalgo, diretor-presidente do Instituto Paraná Pesquisas, nos ajudando a entender essa nova pesquisa, esse novo levantamento que foi feito entre os dias 13 e 18 de março, né? Até ontem, ouviu 1.350 eleitores. Murilo, obrigada, viu, pela participação. Mais uma, a gente te aguarda em breve por aqui de volta. Eu que agradeço os amigos da Band News e sempre à disposição. Obrigado, Murilo. Um abraço. 10h03, deixa eu ver...